depois que você revela e elimina a utilidade de um vício, de uma doença ou de uma dívida, aí a pessoa de fato tem condições de se livrar dela. Antes de curar alguém, pergunte-o se ele ou ela está disposto ou disposta a abrir mão daquilo que o adoeceu. Será que aquele doente está disposto a abrir mão da doença? Será que aquele viciado está disposto a abrir mão do vício? Será que aquele endividado está disposto a abrir mão da dívida? A gente tem que ter coragem de se perguntar: o que essa pessoa ganha com essa dívida, doença ou vício? E o que essa pessoa perde se ela não tiver essa dívida, essa doença ou esse vício? Você se propõe a explicar sobre tudo que a humanidade vive: doença, tragédia, falta ou ganho de dinheiro. Tudo que de alguma forma estiver ligado à forma como as pessoas se relacionam. Então a gente parte da teoria da permissão, trazendo inteligência relacional através das ferramentas e dos protocolos. Então a gente se propõe a explicar e resolver tudo que estiver ligado à forma como as pessoas se relacionam. Vício, tá ligado a isso? Tá. Vício, dívida, doença, bloqueio financeiro, tá ligado a isso. Qual que é a explicação por trás do vício? Vamos falar de dívida e depois a gente pega isso e aponta para o vício para você ver que é igualzinho? Ou a gente pode falar de doença e apontar para o vício e você vai ver que é igualzinho. A gente precisa partir de um pressuposto de que os nossos problemas têm utilidades nas nossas relações. Obviamente, nunca vai ser só isso. Se você fizer um recorte e analisar um vício a partir do funcionamento do cérebro, dos neuroreceptores, dos neurotransmissores, da dopamina e uma série de coisas, você vai entender e explicar uma série de coisas. Então, nós podemos olhar para um lugar multifatorial ou podemos olhar também para a nossa faceta. Eu não vou dizer que é sempre só isso, mas posso afirmar que sempre tem isso. Isso o quê? Dependência emocional e relação mal ajustada. Por quê? Os problemas das pessoas têm utilidades nas relações que elas insistem em manter e nos ambientes que elas insistem em frequentar. Assim como o vício, eu posso olhar para a dívida e posso olhar para a doença e dizer, as pessoas estão usando isso para prender as outras ou para se afastar das outras. E prender pode ser responsabilizar, prender pode ser punir por conta da bagunça nas relações. Quando você pega uma pessoa viciada em álcool, quando ela está bêbada e alguém chega para encher o saco dela, o que ela diz? Deixa em paz. O que mais que ela diz? Dinheiro é meu. De certa forma, ela diz essas duas coisas. Me deixa em paz, eu sei o que eu estou fazendo. Ah, mas você está bêbado ou você está drogado. Mas antes não estava. Antes não estava. E a pessoa assumidamente diz, me deixe em paz. E o outro não deixa. Claramente ele diz, eu sei o que eu estou fazendo e o outro não aceita. Ah, você não sabe. Ele não disse que o que ele está fazendo não esteja fazendo mal. Ele disse que ele sabe. Então, de fato, ele sabe. O grande lance é que as pessoas têm uma necessidade absurda de controlar a vida dos outros e uma dificuldade gigantesca de deixar que os outros vivam suas vidas independente da forma com que eles queiram, consigam e prefiram. Pô. Aí vem a dependência emocional. Aí o viciado, muitas vezes, usa o vício ou para prender um monte de gente ou para se proteger de um monte de gente. Dependendo da situação, da família, do ambiente em que você vê que um viciado vive, talvez você entenda porque ele vive chapado e talvez você até queira ficar chapado se você tiver que viver no lugar dele, porque não dá para ficar sóbrio naquele lugar. Entende? Só que ele não quer, não pode ou não consegue sair dali. Então, vício, utilidade. Pô. Como isso funciona na dívida? O endividado, ele se endivida para prender alguém. Toda dívida material esconde um débito emocional.
Como é que é isso? A pessoa deve o agiota e ele acha que o cunhado dele tem que socorrer. Ou que a irmã dele, ou que o irmão, o marido da tia, o primo, o irmão da igreja, alguém tem que socorrer. Ele entende que é a responsabilidade daquela pessoa. Aí você pergunta, por que você acha que aquela pessoa tem que te socorrer? Ah, porque ela tem condição e ele parte da ideia de que a condição daquela pessoa gera uma obrigação para ela por causa da relação que eles têm. Então, está usando a dívida para prender o outro. Perfeito? Uhum. Segundo caso é quando a pessoa usa a dívida para se proteger. Tem gente que se viu ou se colocou em um lugar onde essa pessoa é o eixo da família, é o pilar central. Parece que ele é o Banco Central, ou o Ministério da Fazenda, ou o caixa forte da família. Se alguém estiver doente, corre para lá. Se alguém se endividar, corre para lá. Se alguém for roubado e tiver um problema, corre para lá. Se alguém morrer e precisar enterrar, liga para lá porque ele tem que pagar o funeral. Chega uma hora que essa pessoa, por falta de permissão, por conta daqueles 4 padrões da dependência emocional, não consegue dizer o não correto, ela não consegue dizer eu não vou fazer. Ela não consegue dizer eu não quero fazer. Ela se endivida para dizer, gente, eu até faria, mas agora eu não posso. Então ela vai se endividar em uma porção que proteja ela dos problemas dos outros, mas não gere para ela um problema grande o suficiente que ela não consiga carregar. Então é muito comum, inclusive, esse segundo caso, que eu não digo que é bom, mas é o menos ruim, tá? O certo mesmo é você identificar e tratar a dependência emocional. É muito comum você ver pessoas que ficam endividadas, todo mundo para de esperar tudo dessa pessoa, ela fica sozinha no isolamento, que era o que ela queria, ela para de ser acionada, e quando ela para de ser acionada, ela tem tempo para se reinventar, ela tem tempo para se cuidar. Então tem gente que vive melhor endividado, assim como tem gente que vive melhor doente, e tem gente que vive melhor chapado. Você tem uma avó, não tem? Uhum. Vamos supor que você descubra que a sua avó está viciada em jogo. Aí você chegou lá e a única coisa que a sua avó sabe fazer agora é jogar. Você joga uma partidinha com ela? Uhum. Perfeito. Aquilo não vai ferir você porque você não está tentando controlar a vida da sua avó. Aí tem gente que chega lá e fala, não, vó, não vou jogar com a senhora. Porque isso aí está errado. A gente pode ir para a praia, mas a véia não quer ir para a praia. A gente pode ir para a igreja, mas às vezes a véia não quer ir para a igreja. Aí a mesma pessoa que não joga com a avó, joga com um colega da faculdade. Aí você fala, peraí. Não, mas é que eu não posso alimentar o vício dela. A dependência emocional você pode alimentar. O peso, a culpa, a responsabilidade você pode alimentar. Então tudo que a gente faz, Fernanda, é identificar as relações como elas estão para trazer as correções necessárias. E correção basicamente é limite. Limite. O seu dinheiro é seu, a sua dívida também. Se você tiver com bastante dinheiro, eu vou falar, poxa, tô felizão. Se você tiver com um monte de dívida, eu vou falar, poxa, tô felizão também. Continua apostando em você. Você mesmo. Eu já vi sem dinheiro. A gente pode falar aqui que eu já... Já, e tipo assim, pra mim você é o mesmo, pô. Quando eu te vi com dinheiro, sem dinheiro, com muito dinheiro agora, um dia você bateu na minha porta pedindo help, outro dia você bateu na minha porta querendo comprar meu carro de 500 mil. Essa é a sua história, esse é o seu momento, esse é o seu rolê. E eu não vou tentar aumentar ou diminuir. Porque tem toda aquela construção que a gente entende. Todos os nossos problemas são aquilo que nós precisamos, preferimos e permitimos. E todos os nossos problemas têm uma medida. Quem está assistindo a gente aqui, se prestar atenção nisso e observar os outros, tente observar mais na vida dos outros que vai ficar mais fácil. O problema que uma pessoa cria, ele sempre será grande o suficiente para que não seja ignorado, porém nunca será grande demais para que não possa ser suportado. Isso vale para um vício, isso vale para uma dívida, isso vale para uma doença. Eu sei que para as pessoas que estão chegando aqui agora é difícil acreditar que doença vem também de uma motivação e uma escolha inconsciente por causa das nossas relações. Mas se você observar,
Todo problema que uma pessoa passa, se você desloca ele no tempo, aquele problema para de fazer sentido. E se você mexer na proporção desse problema, ele também para de fazer sentido. Uma pessoa que deve, ou que perde, 30 mil reais em fevereiro de 2020. Essa pessoa precisava perder aquele dinheiro naquele mês. Precisa, permite, prefere. Se você desloca no tempo e diz, não, então você vai perder esse dinheiro Em julho. em julho. Aí já fala, não, julho eu estou fazendo outra coisa. Não, você vai perder um ano antes. Não, um ano antes eu não quero. Um ano antes eu não preciso. Um ano antes eu não permito. Porque naquele momento, então nós temos a matriz, momento e intensidade. Naquele momento ela cria aquele problema naquela intensidade para afetar relações específicas. Se o problema for em outro momento, ou não vai afetar a pessoa, ou vai ficar pesado para ela. Se a dívida ou prejuízo for menor, não vai preocupar a outra pessoa. E se for maior, foge da capacidade de pagamento da outra pessoa. Ou talvez seja grande demais até para ela suportar. E aí posso dar N exemplos, mas quem está em casa vai entender isso. Se você desloca no tempo, você fala, perdeu o sentido. Por quê? Perdeu a utilidade. E se você aumenta a intensidade, o impacto, ou diminui, também perde a utilidade. Por quê? Se aumentar a intensidade, aí gerou um prejuízo muito grande. E se diminuir a intensidade, isso aí você mesmo resolve, pô. Aí a pessoa muda de assunto. Você falou sobre dependência emocional e controlar a vida das pessoas no vício. Mas Com o vício. Com o vício. Com o vício. Mas uma pessoa não poderia tentar ajudar outra só por estar bem intencionada? Tipo assim, imagina que uma mulher quer Mas como que ajudar ajuda um um esposo, viciado? fazendo ele parar de usar aquilo Controlou a vida dele. Por que ele usa? que ele precisa de alguma maneira? A gente nunca controla aquilo que a gente não entende e não respeita. E muitas vezes quando você entende e respeita, você descobre que está fora do seu controle. Tem muita mãe que às vezes quando vê o filho naquela condição, o que sai da boca dela revela o que de fato machuca ela no estado dele. O que as pessoas vão falar quando te verem assim? Qual foi a preocupação dela? O que os outros vão falar? De quem? Dela. Dela. Ou seja, não é a primeira vez que esse filho, ou marido, ou parente, ou amigo, ou funcionário, ou sócio, ou seja lá quem for, vive em segundo plano por causa dessa pessoa. A gente vai encontrar claramente aqui o padrão controlador narcisista. Ela não quer que o outro fique bem, ela quer que a imagem dela continue bem. E que para isso é importante que o outro pare de usar drogas, ou beber, ou jogar, ou qualquer coisa do tipo. Não tem saída, Fernando, quando você entende limite, respeito e utilidade. Não tem. Qual que é a diferença aí entre o limite, o respeito e a utilidade? Vamos lá. A utilidade é entender que aquela pessoa está precisando daquilo naquele momento da vida dela. É uma necessidade relacional. Perfeito? Ok. Quando a gente fala de limite, é entender que uma mãe de um sujeito de 21 anos pouco tem controle sobre a vida dele, ou pouco deveria ter. Mesmo se morar com ela? Mesmo se morar com ela. O certo seria ele nem estar morando mais, ou estar ali enquanto está construindo a vida, não enquanto está destruindo. Quando você pega um sujeito viciado, vou pegar em drogas, tá? Quando é que você encontra a dependência emocional? Para quem é que ele liga quando ele está naquela situação? Essa é a pessoa que ele quer que saiba que ele está lá. Essa é aquela pessoa que ele sente que tem que ir lá, ver aquilo, viver aquilo. A droga, o vício, aquela situação é só uma forma de maximizar e potencializar um problema relacional que ele já tem há muito tempo. Não quer dizer que a outra pessoa é responsável, mas quando ela se envolve dessa forma,
ela já está mais do que participando, ela está envolvida, pô. Ela está envolvida. Então é preciso estabelecer um limite. O quanto uma mãe dessa aposta nesse filho? Ai, mas o que eu vou fazer se ele morrer? É uma boa pergunta. E aí vem outra pergunta também. E se ele viver? Você vai fazer o quê? Gente, a dependência emocional é extremamente perigosa. Então eu preciso entender qual a utilidade do vício, qual o limite da relação que não foi respeitado ou estabelecido. Porque uma relação saudável exige vínculo forte e limite claro. Você é um cara importante para mim, mas se você chegar bêbado lá em casa, eu não vou deixar você entrar. Eu tenho 5 filhos, desses 5, 3 são meninas. Eu não vou receber um bêbado lá em casa. Se você não responde pelos seus atos, quando eu te coloco dentro de casa, eu tenho que responder por esses atos. Quando eu te coloco dentro de casa, eu coloquei a minha família em risco. Qual é a prioridade? Ah, mas é meu brother. Tá, mas isso mostra que o vínculo é forte. E o que mostra que o limite é claro? Meu pai adora beber e bebe muito, mas quando ele vai lá para casa, ele sabe que lá não é lugar de beber daquele tanto ou daquele jeito. Lá é um ambiente onde nós vamos beber um vinho, um uísque, alguma coisa, sim, com moderação. Não quer dizer que eu não possa encher a cara com meu pai em outro lugar ou levar o meu pai para encher a cara em outro lugar, mas lá em casa, nem ele nem ninguém vai encher a cara. Não importa o quanto eu ame essa pessoa, o quanto essa pessoa me ame. Então, se a condição dele for a bebida, a condição vai ser respeitada. Ah, eu só vou se eu puder beber. Essa condição foi você que colocou e se você não vier, caso possa beber desse jeito ou desse tanto aqui, ok, vai ser respeitado. Você disse que nesse caso você não vem, ok. Só que as pessoas não têm o respeito dos limites. Ah, ele é um viciado. Sim, deixa ele, pô. Como assim deixa ele? Deixe ele. Será que ele precisa de você para viver? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Então, o que tem por trás desse vício? Vamos olhar a relação. Como essas pessoas se relacionam? Qual é o limite de responsabilidade, de impacto? Uma pessoa deixa de dormir porque a outra está na boca do fumo. Ah, é porque eu estou preocupado com ele. Tá. Acredite, ele é bom, ele é grande, ele é forte, ele vai dar um jeito. E nesse momento ele precisa disso. E se você deixar ele usar, o que vai acontecer? Ele vai ter que assumir a responsabilidade pela vida dele. Ele vai ver você olhando ele e não o vício dele. Mesma coisa o endividado. Vai ver você olhando ele e não a dívida dele. Algum dia eu te medi pela quantidade de dinheiro que você tinha no bolso? Não. E se você ficar doente, eu vou conversar do mesmo jeito. Quem está doente é você. Eu vou me relacionar com você, não com a sua doença, não com a sua dívida e não com o seu vício. Eu não vou me relacionar com os seus problemas, porque eles são seus. Ah, mas nós somos brothers. Sim, nosso vínculo é forte, mas o limite também é claro. Se fosse com uma pessoa sua, como que você agiria? Se você descobrisse, talvez, sei lá, que uma filha sua estivesse viciada. Isso não acontece da noite pro dia, Fernando. Não existe essa história de eu tava aqui, de repente alguém me ligou e a minha filha tá usando heroína. Ok? Quantas outras coisas sua filha precisou fazer para chamar sua atenção e não funcionou? Tem um conjunto de coisas. Não é da noite pro dia, pô. E dependendo da idade já não vai ser mais problema meu. É claro que eu vou dar um conselho, mas talvez nem soe bem isso, talvez as pessoas não acompanhem, mas quando os meus filhos forem grandes, eles não vão tirar meu sono. E nem eu o sono deles. São vidas diferentes, pô. Meus filhos estão fazendo um curso de como prover, como respeitar, como se entregar, como se arriscar, como se afastar. Eu matriculei eles nesse curso, lá em casa. Todo dia tem aula. E vai chegar uma hora que eles vão se experimentar na vida. Eu não sei o quanto eles vão aplicar, não o que eu ensino, mas o que eu vivo. Você acha que eles não
não ouvem a gente falando dos nossos amigos, dos nossos parentes? Eles ouvem. Eles já até falam, nossa, fulano podia tanto fazer tal coisa, mas prefere a cachaça, né? Pô, se a moeda do cara é cachaça, é abraço do bar, tá, ele quer abraço do bar, pô. E se ele for feliz com isso? Geralmente é, Fernando. Geralmente é. O problema são as pessoas que somem por causa da dívida, somem por causa do vício e somem por causa da doença dos outros. Tem uma série, eu não sei se é uma série ou é um filme, chamada Dom. É a história de um garoto muito louco, loucaço. É um cara, acho que da Barra da Tijuca, do Rio, meio playboyzinho, que se apaixonou pelo morro e virou bandido, virou traficante, aquela coisa toda. E você vê toda a questão da dependência emocional dele com a mãe. O pai era policial, ex-policial, alguma coisa assim. O pai pega duro com ele, a mãe, não é bem assim. Aquela coisa toda, não culpando a mãe, ok? E você vê a série e a filha some. A menina não é vista, os sonhos dela não são importantes, os problemas dela não são importantes. Ela não é importante por quê? O outro era importante? Não, porque a droga que ele chupava, o vício que ele tinha, as coisas que ele fazia era mais importante ainda. Aí você pega e fala, tá, e se o vício dele não fosse mais importante que ele, não fosse mais importante que ela? Você tem uma oportunidade, quando você cresce, você pode escolher um caminho. E no fim das contas, o cara foi porra louca a vida toda e a menina teve uma série de problemas e chega uma hora que ela virou e falou assim, cara, você é tóxico. Eu pago pelo seu vício, então você paga aqui pelo seu vício, pô. Que não cobre outras pessoas. O pessoal que está assistindo isso aqui agora, não sei se eles estão assistindo no Instagram, no YouTube, onde que eles estão assistindo isso, mas se eles forem essa pessoa que tem um ente querido, que é viciado, o que eles devem fazer? Uau! Pergunta de forma prática, né? Quem está assistindo a gente agora não entende a teoria da permissão, não entende de dependência emocional, não conhece os protocolos. Então, considerando isso, que dica eu daria? Tente enxergar isso com outros olhos. Tente enxergar a utilidade por trás desse problema. É essa utilidade que precisa ser eliminada. Depois que você revela e elimina a utilidade de um vício, de uma doença ou de uma dívida, aí a pessoa de fato tem condições de se livrar dela. Aí alguém pode dizer, mas não concordo com isso. Mas você sabe de onde vem esse pensamento? Do indivíduo que trouxe para o mundo um pensamento que deu origem à medicina. Vamos chamar de o pai da medicina. Lá atrás, há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, talvez mais, talvez menos, Hipócrates disse, antes de curar alguém, pergunte-o se ele ou ela está disposto ou disposta a abrir mão daquilo que o adoeceu. Será que aquele doente está disposto a abrir mão da doença? Será que aquele viciado está disposto a abrir mão do vício? Será que aquele endividado está disposto a abrir mão da dívida? A gente tem que ter coragem de se perguntar, o que essa pessoa ganha com essa dívida, doença ou vício? E o que essa pessoa perde se ela não tiver essa dívida, essa doença ou esse vício? É absurdo. Tá bom, você que está em casa, tente se responder. Veja se vem alguma pergunta e que pergunta vem. Não fica esperneando aí, dizendo, mas ninguém ganha nada com a dívida. Ganha paz, ganha atenção, ganha o cuidado que não teve em outras épocas da vida. Eu posso dar N casos e exemplos de pessoas que se endividam na proporção de um problema passado de outra pessoa. N casos de pessoas que adquirem vícios, pessoas que adquirem doenças
Pessoas que inconscientemente estão praticamente dizendo que os outros vão ter que cuidar dele ou dela porque lá no passado só cuidaram de outra pessoa. Entende? É aquele indivíduo que diz, já que você só deu atenção para minha irmã, agora você vai dar atenção para mim também. Como se tivesse injustiçado. Aí vai depender do padrão que se instalou. E a injustiça, ela pode vir tanto no padrão vítima, quanto no padrão narcisista, quanto no padrão vingador. É só a gente entender como essa pessoa registrou e está usando esse acontecimento. Mas isso está por trás desses 3 elementos: dívida, vício e doença. Se você aprender a lidar com um, você aprende a lidar com os 3. Só para a gente voltar para o tema do vício, isso vale para todo tipo de vício e para todo tipo de gente? Sim. E quando entra a questão religiosa?